4 semanas depois, eu estava sentado à escrivaninha de meu consultório em Beckerstrasse 7. Eram 4 da tarde e aguardava impacientemente a chegada de Fräulein Lu Salomé. Era incomum um hiato durante minha jornada de trabalho. Porém, na ânsia de vê-la, despachara rapidamente os 3 pacientes anteriores. Todos sofriam de doenças de fácil diagnóstico que exigiam pouco esforço de minha parte. Os 2 primeiros, homens na casa dos 60, sofriam de doenças praticamente idênticas. Uma respiração tremendamente forçada e uma tosse brônquica seca e áspera. Durante anos vinha tratando de seu enfisema crônico, a que no clima frio e úmido se sobrepunha uma bronquite aguda, resultando em um grave comprometimento pulmonar. Para ambos os pacientes, prescrevi morfina contra a tosse, pó de Dover, 5 grãos 3 vezes ao dia, pequenas doses de um expectorante, inalações de vapor e emplastros de mostarda no tórax. Embora alguns colegas escarnecessem dos emplastros de mostarda, eu acreditava neles e os prescrevia com frequência, especialmente naquele ano quando metade de Viena parecia ter sucumbido às doenças respiratórias. A cidade não via o sol por 3 semanas, apenas uma gélida e implacável garoa. O terceiro paciente, um serviçal da residência do príncipe herdeiro Rodolfo, era um jovem homem febril e bexiguento, com a garganta inflamada, tão retraído que tive que ser imperioso ao ordenar que se despisse para o exame. O diagnóstico foi amidalite folicular. Embora adepto da rápida extração das amígdalas com tesouras e fórceps, decidi que aquelas amígdalas não estavam suficientemente maduras para serem removidas. Em vez disso, prescrevi uma compressa fria no pescoço, gargarejos com clorato de potássio e inalações de borrifos de água carbonada. Por se tratar da terceira inflamação de garganta do paciente naquele inverno, também aconselhei enrijecer a pele e sua resistência com banhos frios diários. Agora, enquanto esperava, olhava a carta recebida 3 dias antes de Fräulein Salomé. Com a mesma ousadia da nota anterior, ela anunciava que iria ao meu consultório às 4 horas daquele dia para uma consulta. Ela diz para mim a que hora chegará. Ela dá as cartas. Ela me concede a honra de... Ora, não se leve tão a sério, Joseph. Que diferença faz? Embora Fräulein Salomé não tenha como sabê-lo, acontece que 4ª à tarde é uma ocasião excelente para vê-la. Na longa meada das coisas, que diferença faz? Ela diz para mim. Parei e refleti sobre meu tom de voz. Era precisamente aquela autoimportância enfatuada que eu detestava dos meus colegas médicos como Billroth e Schnetzler, o pai, e em muitos dos meus ilustres pacientes como Brahms e Wittgenstein. A qualidade que mais apreciava nos conhecidos mais próximos era a despretensão. Era o que me aproximava de Anton Bruckner. Talvez Anton jamais atingisse o patamar de Brahms, mas ao menos não adorava o solo sob seus pés. Acima de tudo, gostava dos jovens e irreverentes filhos de alguns de meus conhecidos, os jovens Hugo Wolf, Gustav Mahler, Teddy Herzl e o mais improvável estudante de medicina, Arthur Schnetzler. Identificava-me com eles e divertia-os com os ataques cáusticos à classe reinante. Por exemplo, na semana anterior, no baile da Policlínica, divertira um grupo de jovens homens aglomerados ao meu redor ao pronunciar: sim, é verdade que os vienenses são um povo religioso. Seu Deus se chama decoro. Recordei-me da facilidade com que em apenas poucos minutos mudara de um estado mental para outro, da arrogância à despretensão. Que fenômeno interessante! A mente do eterno cientista
levava-me a indagar se conseguiria replicá-lo. De vez em quando, era interessante conduzir uma experiência imaginária. Primeiro, assumir a persona vienense com toda a pompa que viera a odiar. Ao se enfunar e murmurar silenciosamente, como ela ousa, envesgando os olhos e cerrando o senho, reexperimentava o ressentimento e a indignação que envolvem os que se levam a sério demais. Depois, exalando e relaxando, abandonava tudo aquilo e retomava a própria pele, a um estado mental capaz de rir de mim mesmo das próprias posturas ridículas. É interessante observar que cada um desses estados mentais tem seu próprio colorido emocional. O infatuado com suas arestas agudas, uma maldade e irritabilidade, bem como uma altivez e solidão. O outro estado, ao contrário, se afigurava regular, suave e aceitador. Aquelas eram emoções definidas, identificáveis, mas também emoções modestas. E quanto às emoções mais poderosas e aos estados mentais que as alimentavam? Haveria uma forma de controlar essas emoções mais fortes? Isso não levaria a uma terapia psicológica eficaz? Poderia considerar a própria experiência. Os estados mentais mais lábeis envolviam mulheres. Havia ocasiões, naquela tarde, abrigado na fortaleza de meu consultório, era uma delas, em que me sentia forte e seguro. Em tais ocasiões, via as mulheres como realmente eram. Criaturas batalhadoras e ansiosas, lidando com os incessantes e prementes problemas do dia a dia. E via a realidade de suas mamas, aglomerados de células mamárias, flutuando em poças de lipoides. Conhecia seus escorrimentos, seus problemas dismenorreicos, sua ciática e suas diferentes protrusões irregulares, bexigas e úteros com prolapso e hemorroidas e varicosidades azuis salientes. Mas havia outras ocasiões. Ocasiões de encantamento, de captura por mulheres maiores que a vida, seus seios entumecendo em globos mágicos e poderosos, quando era dominado por uma ânsia irresistível de me fundir com esses corpos, sugar-lhes os mamilos, de sentir seu calor e umidade. Esse estado de espírito podia ser incontrolável, podia transtornar uma vida inteira. E no trabalho com Berta, quase me custara tudo que tanto prezava. Era tudo uma questão de perspectiva, de mudar a disposição do espírito. Se lograsse ensinar os pacientes a fazê-lo conforme desejassem, poderia de fato me tornar o que Fräulein Salomé procurava, um médico para o desespero. Aquela divagação foi interrompida pelo som da porta se abrindo e fechando na antessala. Esperei um momento ou dois para não parecer ansioso demais, e depois passei à sala de espera para saudar Lu Salomé. Chovia lá fora. A garoa vienense tendo se transmutado no aguaceiro. Mas antes que pudesse ajudá-la a despir a capa molhada, ela já o tinha feito, entregando-a à enfermeira e recepcionista Frau Becker. Após conduzir Fräulein Salomé para dentro do consultório e fazer um sinal para que se acomodasse em uma pesada cadeira estofada com couro preto, sentei-me na cadeira ao lado, mas não pude conter a observação de que ela preferia fazer as coisas por si. E indaguei se aquilo não privava os homens do prazer de servi-la. Lu Salomé apenas respondeu que nós dois sabíamos que alguns dos serviços prestados pelos homens não eram necessariamente benéficos para a saúde das mulheres. Bem, disse-lhe que o seu futuro marido precisaria de um retreinamento intensivo. Afinal, os hábitos de toda uma vida não eram facilmente extinguidos. Mas Lu Salomé revelou-se completamente avessa à ideia do casamento. Talvez um casamento de meio expediente. Tal casamento poderia servir-lhe, mas nada que aprendesse demais.
Observando a ousada e bela visitante, deixei-me cativar pela ideia de um casamento de meio expediente. Era difícil manter em mente que a idade dela era apenas metade da minha. Trajava um vestido simples, longo e preto, com botões subindo até o pescoço, e uma pele com uma pequena cara e pés de raposa envolvia-lhe os ombros. Estranho. Na fria Veneza, ela descartara o casaco, mas não largava por um minuto em meu consultório superaquecido. Chegou o momento de tratarmos do assunto que a trouxera ali. Tratar da doença daquele amigo intrigante. Ao que Lu Salomé prontamente corrigiu, alegando tratar-se de desespero, não doença. Acrescentou ter diversas recomendações e perguntou-me se deveria compartilhá-las comigo. Sua presunção não terá limite. Ela fala como se fosse minha colega, a chefe de uma clínica, uma médica com 30 anos de experiência e não uma colegial inexperiente. Ora, acalme-se, Joseph. Ela é muito jovem e não adora o deus vienense, o decoro. Ademais, ela conhece o professor Nietzsche melhor do que eu. Ela é extremamente inteligente e pode ter algo importante para dizer. Deus sabe que não tenho a menor ideia de como curar o desespero. Sequer consigo curar o meu próprio. Calmamente, pedi que ela prosseguisse. Ela revelou-me que o irmão Ienia, com quem se encontrara naquela mesma manhã, mencionara que eu usei o mesmerismo para ajudar a Naó a rememorar a fonte psicológica original de cada um de seus sintomas. Em seguida, recordou-se de minhas palavras em Veneza, de que tal descoberta da origem de cada sintoma, de algum modo, o dissolvia. Revelou-me então que o como desse, de algum modo, a intrigava. Algum dia, quando dispuséssemos de mais tempo, ela esperava que eu esclarecesse tal mecanismo preciso, segundo o qual tomar conhecimento da fonte eliminaria o sintoma. Balancei a cabeça e acenei com as mãos, as palmas voltadas para Lu Salomé. Expliquei tratar-se de uma observação empírica. Ainda que dispuséssemos de todo o tempo do mundo para conversar, receava que não conseguiria lhe fornecer toda a precisão que procurava. Mas poderíamos passar às recomendações dela. Lu Salomé, então, desfiou suas recomendações. A primeira era para que não tentasse aquele método do mesmerismo com Nietzsche. Com ele, não funcionaria, pois sua mente, seu intelecto era um milagre, uma das maravilhas do mundo, como eu veria por mim mesmo. Mas, segundo as palavras dela, ele seria, apropriando-se de uma de suas expressões favoritas, apenas humano. Demasiado humano, e possuía seus próprios pontos cegos. Lu Salomé removeu sua pele, levantou-se lentamente e cruzou o consultório para pô-la sobre o sofá. Observou por um momento os diplomas emoldurados na parede, ajustou um que estava ligeiramente torto e então sentou-se novamente e cruzou as pernas antes de prosseguir. Revelou-me que Nietzsche era extremamente sensível a questões de poder. Ele recusaria se engajar em qualquer processo que percebesse como uma submissão de seu poder a outrem. Em sua filosofia, era atraído pelos gregos pré-socráticos, especialmente pelo conceito deles de agones, a crença de que desenvolvemos os dons naturais somente através da luta, e desconfiava profundamente da motivação de quem quer que renuncie à luta e alegue ser altruísta. Lu Salomé me contou que o mentor de Nietzsche em tais assuntos fora o próprio Schopenhauer. Nietzsche acreditava que ninguém deseja ajudar os outros. Pelo contrário, as pessoas desejam apenas dominar e aumentar o seu próprio poder. Nas poucas vezes em que submeteu seu poder a outrem, acabou se sentindo devastado e enraivecido. Aconteceu com Richard Wagner, e ela acreditava que estava acontecendo agora com ela.
Eu não compreendia. Como assim com ela? É verdade que, de alguma forma, seria pessoalmente responsável pelo grande desespero do professor Nietzsche? Sim. Ela explicou-me que Nietzsche acreditava que sim. Por isso, sua segunda recomendação. Eu não deveria me aliar com ela. Diante de meu espanto, Lu Salomé sabia que teria que contar tudo sobre seu relacionamento com Nietzsche. Nada omitiria e responderia a todas as perguntas com sinceridade. Isso não seria fácil, mas colocava-se nas minhas mãos. Apenas advertiu-me de que suas palavras deveriam permanecer um segredo entre nós. Admirava-me estar frente a frente com alguém tão direto. Admirava-me com o prazer experimentado em conversar com alguém tão aberto. Como negar então aquele pedido? Frau Becker bateu na porta e entrou com café. Se ficou surpresa ao me ver sentado ao lado de Lu Salomé, e não em meu lugar costumeiro atrás da escrivaninha, ela não o exprimiu. Sem nenhuma palavra, depositou uma bandeja contendo xícaras, colheres e um bule de café de prata brilhante e saiu rapidamente. Serviu o café enquanto a jovem relatava como conhecera Nietzsche aproximadamente 8 meses atrás, em abril.